Bom, então retornando aqui, pessoal, dando continuidade à aula, né? Então a gente viu ali primeiro a questão do nivelamento geométrico. Agora então nós vamos ver a questão do nivelamento gravimétrico. Então a gente tem a Rede Gravimétrica Fundamental Brasileira, né, RGFB, também do Sistema Geodésico Brasileiro, né, DSGB, com contribuições aí do Observatório Nacional e do IBGE, né? Então, também tem as recomendações, né, naquele mesmo documento de 2018 do IBGE, tá, para levantamentos vinculados ao SGB, né. Então, aqui está a nossa rede gravimétrica fundamental do Brasil. Então, essas estações geodésicas, né, cada um desses pontos é um ponto que tem o valor de gravidade conhecido, né, medido, ajustado, enfim, medido ali com um gravímetro e depois feito o devido ajustamento, né. Bom, aí nós temos esse tipo de estação gravimétrica, tá? A dita estação gravimétrica básica. Tá? Essa estação gravimétrica básica, ela deve ser necessariamente materializada. Tá? Então, por exemplo, né, uma conexão geodésica com ponto sátil ou RN, né? Então, um RN lá que teve a gravidade medida também, né? E virou uma estação gravimétrica, por exemplo. Tá? Então, tá lá, né? Um ponto materializado. Mas nós também temos as estações de densificação. Tá? Então, esses são os dois tipos de estações gravimétricas que nós temos aí no SGB, né? A básica, obrigatoriamente materializada, e a de densificação. A de densificação, aí depende, né? Ela pode estar materializada ou não, tá? Então, um exemplo, né? Eu quero fazer uma densificação da grade ali do modelo geoidal, né? Do MapGel, por exemplo. Então, não necessariamente eu vou materializar, né, todos os pontos que foram ali medidos, tá? Né, inclusive no banco de dados geodésicos do IBGE a gente vê isso, né? Se a gente for pesquisar por estações gravimétricas, tem uma classe lá que é o tipo NC, né, não construído, né? Então a gente tem o valor da gravidade daquele ponto, mas a gente não conseguiria necessariamente voltar ao local lá e ocupar exatamente aquele mesmo ponto, né? Porque não foi materializado. Enfim. Então estações de densificação podem estar materializadas ou não. Bom, aí nós temos as linhas gravimétricas, né, que vai sair de uma estação e chegar a outra, né, e para isso, então, serão utilizados os gravímetros relativos, tá, que, a grosso modo, né, eles medem diferenças de gravidade, né, como nível, né, vai ali medir diferenças de nível, né, desníveis, tá. Tem os gravímetros ditos absolutos, né, que aí eles vão medir de fato a gravidade ali do local, enfim, né, mas aí é um outro tipo de instrumento, né, que não é utilizado aí para essas redes gravimétricas, tá? Bom, aí essas linhas elas podem ser ditas do tipo uma linha fechada, né, ou base simples, onde a gente parte e retorna da mesma estação de referência, no mesmo ponto de controle, ou aberta, né, ou base dupla, onde a gente sai de uma estação gravimétrica, né, e chega em outra estação gravimétrica do SGB distinta, né. Então tem uma analogia, né, a poligonal fechada e a poligonal enquadrada, enfim, tá? Então, esses dois tipos aí de levantamentos. Bom, aqui é uma figurinha, né, do panorama gravimétrico, né, multi-institucional do Brasil, né. Aqui tem o link também, né, para onde eu retirei essa ilustração, né, dessa apresentação. Tá? Então, o que acontece, né? A gente tem aí a rede gravimétrica fundamental do Brasil, né, do IBGE, que seriam os pontos verde mais escuros, tá? Mas tem várias outras instituições aí que fizeram levantamentos gravimétricos no Brasil, né? Então, por exemplo, a USP, né, que é esse verde mais claro, né, principalmente aqui na região sul do Brasil, né? A Agência Nacional do Petróleo, que é esse verde, não sei, verde oliva, enfim, é esse verde que não é nem o mais escuro e nem o mais claro, um verde intermediário aí. E o restante aí, boa parte é terra indígena, né, TI, ou unidade de conservação, UC, tá? Ou faz parte da floresta amazônica mesmo ali, né? Então, sem G ali na Amazônia, tá? Então, só esses pontos que estão em branco ou cinza, enfim, seriam pontos que não seriam partes nem da Amazônia, nem da terra indígena, nem unidade de conservação, aonde de fato, né, não teve gravidade medida, tá? Então, cerca de 60% do nosso território, né,
Então, mais da metade do nosso território ele já foi, né, medido, né, teve o levantamento gravimétrico ao menos uma vez, né, então tem uma cobertura gravimétrica aí de 60% do território do Brasil, né. Mas só que, claro, né, nem todos esses pontos, né, fazem parte da rede do IBGE, né, então foram várias outras instituições aí que fizeram esses levantamentos, né, como a USP e a Agência Nacional do Petróleo também, tá. Bom, boa parte do que desses 40% restante, né, boa parte aí é em terras indígenas, né, unidades de conservação na Amazônia, tá. Bom, e uma outra consideração que eu julgo já fazer pertinente agora, né, é a diferença entre a altitude normal e a altitude ortométrica, né. Então, claro, né, pessoal, a gente já viu isso na disciplina, né. Então, a altitude ortométrica, né, contada ali ao longo da vertical real, né, do ponto até o geóide, e já a altitude normal, né, contada ali ao longo da linha vertical normal, né, do ponto até o quase geóide, né. A separação do elipsoide ao geóide é a chamada ondulação geoidal, né, Nzão, e a separação do elipsoide ao quase geóide é a chamada anomalia de altitude zeta, né. Então são duas altitudes com significado físico, ortométrico e normal, só que, porém, são distintas, né. Então tem uma fórmula muito aproximada, né, pessoal, a gente sempre tem que ter isso em mente, né. Mas enfim, retirada do livro, né, Física ou Geodesia, do Moritz, né, que é uma referência, né, talvez uma das principais referências aí no assunto, né, que apresenta essa expressão simplificada, né. Então a diferença entre a anomalia de altitude e a ondulação geoidal, né, se a gente for pensar que as duas são em relação ao elipsoide, né, então consequentemente entre a altitude normal e a altitude ortométrica, tá? Em milímetros, tá? Então essa diferença em milímetros vale aproximadamente 100 vezes a altitude média da região em quilômetros vezes a altitude do ponto ali em quilômetros, tá? Então esse produto, né, vai nos dar aí a separação geóide, quase geóide, consequentemente, né, a diferença entre a altitude normal e a altitude ortométrica do ponto, tá? E o Moritz também comenta aqui nos continentes, né, então em geral, né, essa anomalia de altitude, ela é maior do que a ondulação geoidal, tá? Então o quase geóide ele está mais distante do elipsoide do que o geóide, vamos assim dizer, tá? Então por isso que nessa expressão vem primeiro o zeta, né, a anomalia da altitude, depois a ondulação geoidal. Então, por exemplo, né, se a nossa altitude média da região for de 200 metros, né, e a altitude do ponto ali é aproximadamente 300 metros, né, então essa diferença entre a altitude ortométrica e a altitude normal vai ser aí da ordem de, entrando com esses valores em quilômetros, né, 200 metros 0,2 quilômetros, 300 metros 0,3 quilômetros, então fazendo esse produto 0,6 vezes 100, 6, né, desculpa, 0,2 vezes 0,3 vai dar 0,06, né? 0,006 vezes 100, enfim, 6 milímetros, tá? Então, esse seria um valor apenas de referência, né, aproximado. Então, para um ponto ali que tem uma altitude de 300 metros, numa região, né, onde a altitude média vale 200 metros, enfim, a diferença entre a sua altitude normal e a sua altitude ortométrica é da ordem aí de 6 milímetros, tá? O mais importante nessa fórmula, né, como o Moritz comenta no livro, né, é que essa anomalia, essa separação, né, geóide, quase geóide, né, ela é proporcional ao quadrado da altitude, né, então, conforme a altitude aumenta, essa separação geóide-elipsoide, né, desculpa, geóide, quase geóide, ela aumenta ainda mais, né, praticamente pelo quadrado, né, da altitude, porque a gente tem um produto da altitude média com a altitude do ponto aqui, tá? Então, isso talvez seja o mais importante aqui nessa expressão simplificada. E, bom, na prática, né, a gente, atualmente no SGB, a gente adota então essas altitudes do tipo normal, né, e não as altitudes ortométricas, né. Bom, outra questão é essas conexões geodésicas entre as referências de nível, né, com as estações gravimétricas do SGB. Então a gente já viu que para todo o território nacional cerca de 20% das RNs, né, são uma conexão geodésica com uma estação gravimétrica, tá? Para Santa Catarina, né, para o estado de Santa Catarina, a gente tem essa figurinha
elaborada aqui pelos professores aqui do nosso curso, né, onde a gente verifica que são apenas cerca de 15%, né, 14% do total de RN são uma conexão geodésica com estação gravimétrica, tá? Então aqui a gente tem as linhas de nivelamento, né, dentro do estado de Santa Catarina, e os pontinhos pretos seriam aí as estações gravimétricas, né, seriam as conexões geodésicas com a estação gravimétrica. Aqui uma escala gráfica de referência, né, com a legenda. Então tem pontos, né, que vão estar distantes aí, né. Então essa RN aqui, ela vai estar mais da ordem ali, né, de 170 quilômetros, né, distante de uma conexão geodésica, né, de uma RN com gravimetria, né, com estação gravimétrica mais próxima, né. Então a gente ainda tem, né, embora a gente esteja avançando nesse aspecto, né, mas a gente ainda também tem muito a avançar, né. Claro, pode ter estações gravimétricas mais próximas, tá, pessoal? Né, mas daí não são RNs, né, não são referências de nível, né, assim como, obviamente, tem referências de nível mais próximas, mas que não são estações gravimétricas, né. Então, o ideal é a gente ter esse tipo de situação, né, RN e estação gravimétrica, tá. E aí, aqui no caso Santa Catarina, né, então a gente tem aí até 170 quilômetros de nivelamento, né, sem ali ter a devida conexão com uma estação gravimétrica. Bom, e qual que é a importância dessa gravimetria no nivelamento, né? Vamos pensar aqui num aspecto prático aí, tá, pessoal? Então, claro, eu vou passar muito aproximado aqui, né? Não é o objetivo, né? Mas só para a gente ter ideia do por que o IBGE mede a gravimetria, né? E por que a gente está vendo esse tipo de situação, né? Bom, a grande questão aqui é que esse desnível geométrico obtido pelo nivelamento geométrico, né, ele não vai corresponder ao desnível de fato ortométrico ali, né? Principalmente aí devido a essa questão do não paralelismo dos GEOPs, né? O que é o GEOP? É a superfície de nível equipotencial, ali, as superfícies de nível equipotenciais, né? O geoide é um GEOP, por exemplo, né? Então, bem a grosso modo, tá, pessoal? Vamos supor essa situação aqui, onde a gente tem um ponto A mais baixo, um ponto B mais alto. O que acontece, né, pessoal? Aqui a gente vai ter mais massa, né, um excesso de massa em relação aqui, e essas superfícies equipotenciais, né, essas superfícies de nível, elas vão tender a ser atraídas, né, para esse excesso de massa. Então, elas vão apresentar esse padrão aqui, tá? De forma bem aproximada e bem exagerada para a visualização. Tá? Mas, enfim. Aí, o que a gente faz? Vamos supor que a gente vai fazer um nivelamento geométrico, né, saindo do A até o B. Então, ó, pessoal, num primeiro momento, a gente instala o nível aqui, tá? Por exemplo, né? A mira aqui na ré no A, né? E a mira avante aqui nesse segundo ponto, tá? E aí a gente vai obter esse desnível, ó, tá? Esse desnível geométrico, parcial. Depois a gente instala o nível aqui, tá? Faz a leitura na ré aqui, né? E na avante aqui. E a gente vai obter esse segundo desnível geométrico parcial, tá? E por fim, né, aí a gente instala o nível aqui, faz a ré nesse segundo ponto, né, e visa finalmente o ponto B, né, que é o ponto que a gente deseja nivelar, tá? E obtém esse terceiro desnível parcial em vermelho, tá? Bom, o que acontece? Se a gente somar, ó, os três desníveis parciais, ó, pessoal, né, não vai corresponder ao desnível, né, que a gente obteria rigorosamente, ao desnível rigorosamente ortométrico de A para B, ó. Por quê? Porque aqui a gente tem a equipotencial do A, né? Aqui a gente tem a altitude do A, e aqui a gente tem a equipotencial do B e a altitude ortométrica do B, enfim. Então, se a gente empilhar aqui esses desníveis geométricos parciais que a gente obteve, devido justamente a esse não paralelismo ó, das equipotenciais, né? Não vai coincidir de fato, né? A altitude calculada pelo B por esses desníveis parciais, por essa soma dos desníveis parciais, não vai corresponder à altitude rigorosamente ortométrica do ponto B, porque não teve observações de gravidade aqui, né? Só desníveis geométricos parciais, né? Bom, então, retomando aqui, né? Deixa eu botar o ponteiro de novo. Então, esse desnível geométrico, né? A soma dos desníveis parciais aí, não vai corresponder ao desnível de fato ortométrico, né? Devido, entre outros fatores, né, aí ao não paralelismo né, das superfícies equipotenciais, né, dos GEOPs, tá? Então, por isso que a gente precisa de informações gravimétricas, né? Então, por exemplo, né, do nivelamento geométrico acompanhado do nivelamento gravimétrico, né, nas estações, tá? Bom, isso na prática, né,
vai resultar num efeito aonde a altitude nivelada do ponto vai depender do caminho percorrido, né? Por quê? Porque se as equipotenciais não são paralelas, né? Então, se eu vier por um caminho, eu vou ter um desnível. Se eu vier por outro caminho, eu vou ter outro, né? Então, para essa RN, por exemplo, né? Se eu vier por aqui, eu vou ter uma altitude. Se eu vier por aqui, eu vou ter outra. Claro, né? Tem os inevitáveis erros aleatórios de medição, né? Que vão já causar essa inconsistência. Mas aqui a gente não está falando desses erros aleatórios de medições, né? Porque a gente está falando de um erro sistemático, que é a questão aí do não paralelismo das superfícies equipotenciais, tá? Então a gravimetria também corrige, né, esse tipo de problema, tá? E aqui, se a gente for olhar a grosso modo, né, então aqui a gente não está analisando outros fatores ainda, né, como a heterogeneidade da distribuição de massas, etc. Né? A gente só está olhando para a questão do elipsoide aqui, né? Mas enfim, se o Equador está mais distante do centro da Terra do que o polo, né, consequentemente a gravidade é mais fraca no Equador e mais forte no polo, né, o que acontece, né? A gravidade, né, ela é o gradiente aí, né, do potencial, né? Então ela é perpendicular às equipotenciais. Se a gravidade é maior, né, então significa que essas equipotenciais estão mais próximas, né? É a mesma analogia que a gente pode fazer lá com da altimetria, né? Se o terreno é mais íngreme, né, então as curvas de nível são mais próximas, né? Se o terreno é menos íngreme, mais plano, elas são mais espaçadas, enfim. Então aqui ocorre a mesma coisa, a mesma situação, né? Então isso vai causar justamente, né, também um não paralelismo das equipotenciais, né? Então elas vão tender ali a convergir, né? Não convergir para um ponto, mas enfim, elas vão tender a se aproximar mais na direção dos polos e se afastar mais na direção do Equador, tá? Então esse tipo de efeito só da latitude, tá, pessoal? Que considerando o chamado campo normal, né? Só olhando, pensando apenas na questão do elipsoide aqui, né? Da figura da Terra. Ainda tem a questão das altitudes, das distribuições de massas e etc, né, e tudo mais, tá? Densidade da crosta, enfim, tá? Mas pensando só nesse efeito da latitude, tá? A gente teria essa correção aproximada aí em milímetros, tá? 1,542 vezes a altitude média, vezes a diferença, né, do delta phi, né, da latitude inicial menos a latitude final do nivelamento, tá? Porque esse efeito, pessoal, ele é mais na direção norte-sul, tá? Ele não vai afetar na direção leste-oeste, né, por uma questão de simetria aqui, tá? Então, né, o raio do Equador é constante, enfim. Então, esse efeito vai ser pronunciado apenas na direção norte-sul, tá? Então, se a gente faz uma linha de nivelamento justamente na direção norte-sul, né, então o delta phi seria essa diferença de latitude, né, entre o ponto inicial e o ponto final ali da linha nivelada, né, vezes o seno ao quadrado da latitude média ali daquela região, né, dividido por 1000. Esse efeito é o efeito que a gente teria no desnível em função do não paralelismo das equipotenciais, tá? Considerando apenas essa questão da latitude, né, afetando aí o campo gravitacional. Então, por exemplo, lá para o município de Gramado, no Rio Grande do Sul, né, vamos supor que a gente tem um delta phi de 4 minutos, né, então uma linha de nivelamento aí de 7 quilômetros, tá, no sentido norte-sul, tá, com uma altitude média de 800 metros, tá, e a latitude média ali da região menos 29,4 graus, tá. Então, jogando esses valores nessa expressão, né, então, altitude média 800, né, aqui é em metros, né, a gente entra em metros, mas o efeito sai em milímetros pela conversão aqui, então a gente vai jogar 800 vezes o delta phi em minutos, 4 minutos, né, então vezes 4, vezes o seno ao quadrado, né, de menos 29,4, tá? Vezes 1,542 dividido por 1000, né? Enfim, fazendo essa continha vai resultar aí em 1,2 milímetros, tá? E essa correção é positiva se no sentido do equador, né? E negativa se no sentido dos polos, tá? Então, essa é a correção, né, que a gente deveria aplicar aí no desnível ali medido, tá? 1,2 milímetros, né? Pode parecer pouco, né? Mas se a gente for considerar que esse é só o efeito da latitude, tem outros efeitos, né? Que a gente pode ter altitudes maiores, latitudes mais elevadas, né? Conforme a gente aumenta a latitude, a gente vai aumentar o seno ali, né? Seno dessa latitude, né? Ou até mesmo maiores extensões, né? Linhas de nivelamento aí por várias dezenas de quilômetros, né? Aqui, por exemplo, né, se a gente for pegar Santa Catarina como um todo, né? Então a gente está falando aí de centenas de quilômetros, né? Enfim, aí esse efeito é um efeito sistemático que se torna de fato significativo, né? Então tem que ser considerado, tá? E o IBGE faz esse tipo de correção, né? Então, também do não paralelismo das equipotenciais.
Bom, então aqui mostra, né, um exemplo de importância aí, né, desse tipo de discussão, tá? Bom, então, planejamento do nível gravimétrico, né? Então, recomendações gerais aí desse documento do IBGE de 2018, né? Se for uma estação básica, né, então é recomendado o uso de 2 gravímetros distintos, tá? Então, 2 linhas gravimétricas por equipamento, né? E aí cada um deles não vai fazer a mesma linha 2 vezes, tá? Ou 3 gravímetros, né? Aí, nesse caso, uma linha de gravimétrica por equipamento, porque a gente vai estar utilizando 3 gravímetros diferentes. O levantamento ele tem que ter uma duração total de no máximo 48 horas, tá? Então, os gravímetros, né, pessoal, são os equipamentos aí, né, alguns dos equipamentos mais sensíveis, né, que existem, né, porque eles têm que medir essas diferenças de gravidade que são muito pequenas, né, linha com alta precisão. Então, tem toda uma questão aí, né, tem de temperatura, duração do tempo, enfim, tudo afeta, né, tudo vai afetar ali as medições, tá? Então, o levantamento tem que ser todo planejado para durar no máximo 48 horas. Tá? Se for uma estação de densificação, né, que não é uma estação básica, aí tudo bem, pode ser feito com apenas um gravímetro, né, uma linha gravimétrica. Densidade dos pontos, né? Bom, aí vai depender dos marcos geodésicos disponíveis, né? Se eu quero fazer uma conexão geodésica, né? Mas se for ali para a densificação da grade do MapGel, por exemplo, do modelo geoidal, aí o recomendado é 1 a cada 5 minutos, né? Então, aproximadamente a cada 9 quilômetros, né? Aqui está uma grade para o Rio Grande do Sul nessa escala, né? De 5 em 5 minutos, tá? De 9 em 9 quilômetros, tá? E nesse caso, a altitude elipsoidal da estação, ela tem que ser determinada aí com uma precisão melhor do que 25 centímetros, tá? 0,25 metros. Bom, se for uma conexão geodésica, né, então ali é um ponto já existente, né, por exemplo, um RN com chapa, ou um RN com marco de concreto. Aí eu tenho que ter uma diferença, um desnível aí de máximo meio metro, né, se for uma estação básica, ou de no máximo 1,25 m, se for uma estação de densificação, entre a base do gravímetro e o ponto de referência, tá, do marco geodésico, né, então esse desnível aqui. A base do gravímetro pode estar acima, né, ou pode estar abaixo, enfim, do ponto de referência, né, da estação, para fazer a medição da gravidade, tá? E para a questão da execução do nivelamento geométrico, né? Desculpa, do nivelamento gravimétrico, então, né? Primeira coisa, né? Então, instalar e nivelar o gravímetro, né? E aguardar pelo menos 5 minutos ali para estabilidade, tá? Para iniciar as medições, né? Se for um gravímetro óptico mecânico, né? Então, que a gente faz a leitura ali no modo óptico, né? Então, tem que ser 3 leituras num intervalo de tempo menor do que 3 minutos, tá? E tomar o horário da segunda leitura como referência ali, né, para as medições, tá? E essas leituras têm que apresentar uma discrepância, né, menor do que 0,003 na graduação do gravímetro, tá? Um gravímetro óptico mecânico, né, ele não vai fornecer a gravidade direta, né? Vai ser uma leitura que depois é convertida lá para um valor de gravidade, né? Então essa leitura analógica, né, que é feita ali, tem que ter as discrepâncias têm que ser inferiores a 0,003, né? Nessas 3 leituras que vão ser realizadas. Tá? Aqui é um exemplo de um gravímetro óptico mecânico, né? O Lacoste Romberg G, né? Um dos mais utilizados no mundo aí. Ele tem uma precisão aí estimada, né? Da ordem de 0,01 a 0,02 miligauss, né? Então uma alta precisão, tá? O Lacoste ele era aluno do Romberg, né? Na década de 30 ou 40, né? Aluno de física, enfim. E aí ele descobriu como, né, esse tipo de gravímetro de alta precisão, né, chamados gravímetros de comprimento zero, né, mola zero, enfim. E a partir daí se revolucionou, né, essa questão da gravimetria, porque esses gravímetros eram portáteis e de alta precisão, né, então tinha uma alta produtividade e uma alta precisão. E aí, enfim, eles patentearam e essa empresa existe até hoje, né. Se for um gravímetro digital, então modernamente a gente já tem os gravímetros que fazem a leitura digital, né? Mas claro, eles também têm sistemas mecânicos ali para fazer a medição, né? Basicamente é um sistema de molas, né, pessoal? Então um tempo ali que a mola demora, né, oscila, enfim. Claro, né, dentro de um sistema complexo ali, enfim, mas é que permite essa estimação da gravidade, né, pelo tempo de queda. O objeto em queda livre ali. Bom, se for um gravímetro digital, então ele tem que ter um erro padrão e um desvio padrão do ciclo de leituras que ele vai realizar ali, né? Para o erro padrão menor do que 0,01 miligal e para o desvio padrão menor do que 0,1 miligal, respectivamente, tá? Só para vocês terem noção, né, do grau de precisão que são esses valores, né? 1 gal, ele vale 1 centímetro por segundo ao quadrado, tá?
né? Então, um objeto caindo, né, a 1 gal, né, ele aceleraria 1 centímetro a cada segundo, né, 1 centímetro por segundo ao quadrado. Né. 1 miligal é 0,001 centímetros por segundo ao quadrado, ou 0,01 milímetros por segundo ao quadrado. Então, uma aceleração de 0,01 milímetros por segundo. Né. Então, é altamente preciso, né, esse ciclo de medições. Tá? Bom, registrar o desnível, né, entre a base do gravímetro e o ponto de referência da estação, né, aquilo que já tinha comentado, né, bem como a distância, o offset do sensor do gravímetro para a base do gravímetro. Né, vamos supor que a gravidade é medida num ponto de referência aqui, enfim, então esse offset entre o ponto de referência e a base do gravímetro. Aí é aqui exemplos, né, então é muito comum esse tipo de situação, por exemplo, né, a estação está lá na porta da igreja, né, então a gente instalaria, a RN está na porta da igreja, né, então a gente vai transformar aquilo numa conexão geodésica, né? Então vamos instalar o gravímetro na porta da igreja para fazer a leitura, né? Para evitar leituras anômalas, né? Então ele é muito sensível, né? Então o transporte tem que ser extremamente adequado, tá? Né? Então atenção também ao transporte adequado do gravímetro de um ponto a outro. Bom, aqui o pessoal da UFPR eles têm bastante experiência, né, nesse assunto, assim como o pessoal da USP e, claro, do IBGE também, né. Então aqui eu retirei do material de aula lá do pessoal da UFPR, tá aqui o link aqui embaixo, né, uma lá da professora Regiane, mas eles têm esse modelo, modelo G de geodésia do gravímetro analógico Lacoste e Romberg, né, e aqui é só para ter uma noção, né. Então aqui está o modelo, o gravímetro, né, o estojo do transporte, e ele precisaria de uma fonte de alimentação externa, né, uma bateria externa para fornecer energia para o funcionamento. Né. Aqui uma figurinha da vista de cima dele ali, né. Então tem basicamente um nível longitudinal e um nível transversal para o nivelamento, né. Uma chave de iluminação dos níveis da vigueta, né, para a gente conseguir fazer ali as leituras, enfim. Tem um parafuso de trava aqui, né, que eu vou travar o sistema ali da mola ou não, soltar quando for fazer a medição, né, o termômetro, né, então para verificar a temperatura, ele funciona num intervalo de temperatura muito específico, tá, se a variação da temperatura for muito elevada já vai afetar o funcionamento, né. Um contador ali, né, e um micrômetro para ajuste fino, né, e aqui pela ocular onde a gente faria a leitura, tá. Então, aqui é uma imagem, né, da escala e da linha de leitura que o observador iria observar ali pela ocular do gravímetro, né. Aqui uma foto do nível tubular do gravímetro, enfim, então ele iria anotar essa leitura, né, e depois ele ia converter isso para um valor de gravidade, tá? Então aqui não é gravidade, né, aqui é uma escala de leitura do gravímetro e depois, né, para esse gravímetro específico ele ia consultar tabelas lá, enfim, que iam permitir fazer a conversão desse valor para valor de gravidade, tá? E esse parafuso de trava, né, é muito importante ele estar sempre travado quando o gravímetro não estiver sendo utilizado, né, então de um deslocamento ao outro, por exemplo, né. Bom, peso total aí, então, do gravímetro mais a bateria mais a caixa de transporte da ordem de 13 quilos, tá? Temperatura de operação, temperatura interna do gravímetro, tá? É 52 graus, tá? Ele tem um isolante térmico ali, né? Se eu quero uma precisão de 0,1 miligal, né? Então a variação da temperatura internamente lá no gravímetro não pode exceder 0,01 graus Celsius, tá, pessoal? Então é um ambiente altamente, tem que estar altamente estável lá dentro mesmo, né? Altamente isolado termicamente, tá? Bom, e a menor divisão ali do micrômetro, né, vai me permitir aí obter leituras, né, quando eu fizer a conversão ali da ordem de 0,01 miligal, tá? E ele tem uma deriva estática, né, de 1 miligal por mês. Tá? A gente já vai ver o que seria isso. Bom, enfim, aí mais detalhes tem ali o link, né, para as aulas lá da UFPR. Bom, fontes de erros sistemáticos, então, no nivelamento gravimétrico. Então, tem uma série de erros sistemáticos nesse nivelamento gravimétrico. Por exemplo, né, a atração lunisolar. Né? Então, dependendo do dia do ano, né, o efeito combinado de atração gravitacional, né, do Sol e da Lua, a gente já viu isso, por exemplo, né, a chamada maré terrestre na questão do posicionamento GNSS, por exemplo, né, enfim, vai afetar, né, pessoal? Então, o gravímetro está medindo gravidade, aí tem a Lua, tem o Sol ali, né, vai exercer uma força gravitacional, né, claro que bem mais fraca que a da Terra, mas também vai exercer e vai, consequentemente, afetar o valor da gravidade lida ali, né. Então, essa variação ela pode ser aí da ordem de 0,2 miligais por dia, né? Como o gravímetro mede com uma precisão superior a essa, né? Vai acabar sendo significativa, tá? E aí, enfim, tem-se um formulário para corrigir, né? Então, mede-se ali a gravidade, né? Depois se corrige por formulário, minimiza-se o efeito ali da atração lunisolar. Tá?
a deriva instrumental, tá? Então, assim, é um equipamento tão sensível, né, que ele simplesmente, se ele vai, com o próprio tempo, ele vai descalibrando, né, que é essa chamada deriva instrumental, tá? Então, se ele está parado, né, a gente teria a deriva estática, né, e se ele está em movimento, a gente teria a deriva dinâmica, né. Então, em função do tempo de duração do levantamento, até, né, por isso o levantamento não pode durar, né, muitas horas, né, e medindo valores de gravidade de pontos conhecidos, né, então retornei ao mesmo ponto conhecido imerso à gravidade, enfim, aí eu consigo calcular e corrigir essas derivas, né, aí eu faço as correções para a deriva dinâmica, né, o intervalo de tempo que ele teve em movimento, e a deriva estática, o intervalo de tempo que ele teve parado, tá? A sensibilidade do gravímetro, né, que é o seu retorno ao estado inicial ali, né, enfim, então isso deve ser feito uma verificação semanal, tá? Temperatura interna, né, então ele tem que estar ali com aquela temperatura altamente estável, né, então demora aí cerca de 2 horas, né, para ele ter um retorno para essa sua temperatura operacional, né, e pelo menos 4 horas para ele de fato ali estabilizar mesmo, né. Os níveis, né, também tem, claro, a gente vai, pensa, né, pessoal, a gente vai nivelar o gravímetro como qualquer outro instrumento topográfico, geodésico, enfim, mas se ele estiver inclinado, né, ele vai medir uma gravidade inclinada, né, então não vai medir ali uma gravidade exatamente na vertical, né. Então eu tenho que ter um erro aí inferior a 30 segundos, tá, no nivelamento dele aí para ter leituras, né, com uma qualidade igual ou melhor aí do que 0,01 miligal. Então tem que ser feito um ajuste dos níveis também, né, o IBGE recomenda semanalmente. Bom, e demais verificações seriam semanais ou mensais, né, em função do tipo de gravímetro e calibração, em ao menos 2 estações conhecidas da rede gravimétrica do Brasil, né, próximas à área do levantamento. Então, o gravímetro ele tem esse cuidado extra a mais, né, ele tem que ter feito toda uma manutenção, uma calibração periódica, aí, uma aferição periódica do instrumento, tá? Porque ele é muito sensível, né? Ele tem que registrar diferenças muito pequenas, né, entre as medições, né? Para fazer a homologação de uma estação gravimétrica, então, né, então, de acordo com o IBGE, aí tem uma série de recomendações, né, não vou entrar em detalhes em todas, né, tem naquele documento do IBGE, né, mas tem separado, né, se é uma estação básica, se é uma estação de densificação, ou se é uma estação de densificação conexão geodésica ou grade para densificação do modelo, né, enfim, aí o espaçamento máximo entre as estações, né, a localização das estações, duração máxima do levantamento, se o ponto vai ser materializado ou não, né, quantos gravímetros, né, vão ser utilizados, né, na campanha, e, enfim, a graduação lá, se for óptico mecânico ou digital, né, enfim, aí tem todas aquelas recomendações que a gente já, inclusive, né, praticamente todas a gente já viu aí, né, resumidas numa forma de tabela, tá? É a verificação do equipamento, né, qual que é a frequência temporal aí para esses ajustes de sensibilidade, temperatura e etc. Bom, só comentar, né, rapidamente algumas questões, né. Então a gravidade terrestre, né, pessoal, ela tem variações muito pequenas aí, né. Então se a gente for pegar o valor máximo e mínimo de gravidade, né, então o valor mínimo é cerca de 9,7639 metros por segundo ao quadrado, e o valor máximo é 9,8337 metros por segundo ao quadrado. Então, a gente está falando de uma diferença de mais ou menos 6,98 gauss, ou 7.000 miligauss ao todo, tá? Mas a gente está pegando do ponto, né, dos 2 pontos extremos da Terra, né? O menor valor, né, então esse valor de 9,7639, ele ocorre no Monte Huascarán, no Peru, tá? Porque ele vai combinar o efeito da latitude com o efeito da altitude, tá, pessoal? Então ele não está necessariamente no Equador, né? Ele está numa latitude aproximada de 9 graus sul, só que ele é um ponto bem alto, né? Ele tem uma altitude aí aproximada de 6,8 quilômetros. Então esse efeito combinado resulta no menor valor de gravidade para esse monte. E o maior valor lá no Oceano Ártico, né? Bem próximo ao polo, enfim. Então, se a gente for pegar só do Equador ao polo mesmo, tá? Então, a gente vai ter variações aí da ordem de 97803 no Equador até 98322 até o polo, tá? Então, se a gente for pegar isso e dividir pela distância, né, do Equador ao polo, lembrando que é uma distância aproximada de 10 milhões de metros, né, a definição do metro lá, enfim. Mas essa relação não é linear, né, pessoal? Aqui vai ter uma função trigonométrica, né, em função do ângulo, a latitude, enfim. Mas se a gente for tirar um número mágico, for pegar a diferença total e dividir pela distância total, né, então a gente teria aí, em média, né,
uma variação de 1 miligal a cada 2 quilômetros, tá? No sentido norte-sul, né, obviamente. Isso só em função da latitude, né? Lembrando que a gente tem variação da densidade de massa, tem altitude e etc. E tem outros efeitos aí também. Mas 1 miligal a cada 2 quilômetros, né, uma vez que os gravímetros medem, né, ali nos centésimos de miligal, né, claro, já vai ser significativo, né, já vai ser detectado, tá? Bom, enquanto então que um erro, né, no valor dessa gravidade medida, né, pode afetar, né, a minha altitude ortométrica, né? Então, também, de novo, uma fórmula bem aproximada, né, retirada do livro do Moritz, de novo, tá? Mas o efeito médio aproximado a gente pode dizer o seguinte, tá? Que o efeito na altitude ortométrica em milímetros, ele vai valer o erro na gravidade média, medida em miligauss. A gravidade média, o que eu digo, é porque quando a gente mede na superfície, depois a gente tem que reduzir até o geóide, né? Então, seria a gravidade média do ponto até o geóide, tá? Então, mas enfim, então o erro nessa gravidade média em miligauss vezes a altitude em quilômetros, tá? Então, vamos supor que a gente cometeu ali um erro de 4 miligauss, né, no erro dessa gravidade média, né, seja em função ali da extensão do nivelamento, né, seja em função da variação da densidade da massa, enfim, né, vários efeitos aí que podem ocasionar isso, para uma altitude de 250 metros, tá? Então, nesse caso, o efeito na altitude ortométrica vai ser os 4 miligauss, né, vezes os 250 metros em quilômetros, 0,25, vai dar um efeito de mais ou menos 1 milímetro. Né? E aí, de novo, é muito, é pouco? Bom, né, nivelamento geométrico, a gente está falando aí de precisões aí melhores do que, né, 1 milímetro por quilômetro, né, com os equipamentos de alta precisão. Então, embora, né, essas diferenças vão, né, com exemplos práticos, vão dar na casa do milímetro, às vezes menor do que isso, mas pensando no Brasil como um todo, né, pensando em vários quilômetros, ou altitudes mais elevadas, ou regiões que têm uma latitude mais elevada, regiões que têm uma variação da densidade de massa, né, então, por exemplo, ali no sul da Catarina a gente tem serra de um lado, né, e carvão do outro, né, enfim, combinando esses efeitos, enfim, essas diferenças, sim, se tornam significativas, né? Até porque a gente está interessado justamente, né, na alta precisão, né, na geodésia, né, para esse tipo de aplicação. Então, nivelamento geométrico, a gente está falando em alta precisão, né? Se não é alta precisão que a gente busca, bom, a gente vai usar um método mais produtivo do que o nivelamento geométrico, né? Então, estação total, enfim. Então, sim, né, tudo isso que a gente está comentando aqui, o efeito da influência da gravidade, ela se torna significativa para o nivelamento geométrico, porque a finalidade do nivelamento geométrico é justamente a alta precisão. Né? Então, o efeito que a gravidade exerce nas medidas, né, se torna uma fonte de erro sistemático significativo no processo. Mas, claro, né, não é uma análise tão simplória, são vários e vários e vários fatores. Né? Bom, de forma geral é isso, né? Então, claro, né, pessoal, levantamentos gravimétricos, em geral, quem vai executar é o pessoal do IBGE, né? Não vai ser o técnico ali em agrimensura, né, que no seu dia a dia vai trabalhar com isso, né? Mas, de forma geral, é importante a gente ter essa visão um pouco mais ampla das coisas, né? E ver que o assunto não é tão simples assim quanto parece, né? Mas, claro, na vida profissional do técnico, né, vai fazer ali um nivelamento geométrico por dezenas ou centenas de metros, enfim, claro, ele obviamente não vai se preocupar com nada disso que eu estou abordando aqui. Né? Então, isso é um problema mais de geodésia, né, a nível estadual, nacional, enfim, né, ou até mesmo global, né? Quando se considera aí essas linhas de nivelamento por várias dezenas ou centenas ou até mesmo milhares de quilômetros. Tá? Bom, agora a gente vai ver então a questão dos pontos SAT, né? Então, do posicionamento por GNSS, tá? Então, a gente tem basicamente a Rede Brasileira de Monitoramento Contínuo, né? A RBMC, formada pelas estações ativas, né? Como a gente já viu aí ao longo da disciplina, né? Então, são receptores ali que operam de forma contínua, né? 24 horas por dia, 7 dias da semana, enfim. Aqui uma distribuição das estações pelo Brasil. Nós temos atualmente cerca de 150 estações ativas, tá? Então, se a gente for pegar e dividir pelas dimensões do país, nós teríamos uma estação ativa a cada 135 quilômetros, tá? O que é uma cobertura relativamente boa, tá? Não é tão ruim assim. O problema é a distribuição desigual, né? Então, enquanto aqui no estado de São Paulo, por exemplo, a gente tem uma alta densidade, né? Lá para a região norte do país, a densidade já não é tão significativa assim, né?
E existem outras redes ativas, né, então, do INCRA, né, a rede ativa do Estado de São Paulo especificamente, né, redes privadas, né, como a Segat, enfim. Então a IBMC não é a única rede GNSS ativa atualmente no Brasil. Bom, ela fornece serviços como a IBMC IP, né? Então eu posso obter ali os dados da minha estação base em tempo real por tecnologia N-trip, né? E fazer ali o posicionamento RTK, por exemplo, né? Sem necessariamente eu precisar ocupar um ponto base, né? Porque o ponto base é justamente uma estação da IBMC. Se eu tiver ali relativamente próximo a ela, né? Alguns quilômetros, enfim, algumas dezenas de quilômetros talvez, e ter acesso à internet no local do levantamento. Né? Então isso aumenta muito a produtividade, né? E é interessante a gente notar que quando o Sirgas 2000 foi feito, né, lá naquela época, a gente só tinha 21 estações ativas no Brasil, tá, que fizeram parte da campanha do ajustamento do Sirgas, né, e 184 em todas as Américas. Né, então, aí, passados aí quase 20 anos, né, agora nós temos 150 estações só no Brasil. Né, nas Américas aí já deve talvez atingir 1 milhar, aí, né, enfim. Então, o próximo reajustamento do Sirgas, né, vai ser completamente diferente, né? Vai ser um processamento muito maior, né, envolvido. A nossa rede geodésica cresceu muito, né, GNSS, SAT, de lá para cá. Bom, em geral, essas estações têm uma alta precisão, né, então elas vão ter uma maior precisão do que os demais pontos da SAT, da rede passiva do SGB, né, e também tem essa grande vantagem de não necessitar da ocupação. Né? O profissional não precisa ir lá e ocupar o ponto, porque já tem a estação ativa ali fazendo a coleta do dado. Mas nós também temos a rede SAT passiva do SGB, né? As estações passivas que requerem ocupação, né? Então, são pontos também conhecidos lá, né? Materializados, só que eu não tenho o acesso gratuito, né? Ali em 7 dias por semana, 24 horas por dia, enfim, né? Dos dados daquele ponto. Eu teria que ir lá e ocupar com o meu receptor como ponto base, né? Mas informar as coordenadas conhecidas da monografia, enfim. Então, fazer uma ocupação aí dessas estações passivas. Aí tem muito mais estações passivas, né, obviamente, do que ativas, né, então tem mais de 3.000 estações SAT, né, homologadas, aí dá uma estação a cada 30 quilômetros, né, então mesma coisa, né, então uma cobertura relativamente boa aí do território nacional. O problema é a distribuição desigual, né. Grande parte delas, né, a maioria está em estado bom, né, então cerca de 3.000 aí estão em estado bom, tá, mas a data de visita varia bastante também, né, de 91 até 2019. E a precisão posicional também, né? Então, algumas mais antigas apresentam precisão posicional até mesmo ao nível do decímetro, tá? Enquanto outras estão no milímetro, né? Então, também tem que checar essa questão, né? A data da última visita e a precisão posicional do ponto, né? E além disso, né, muitas estações dessas são ocupações GPS de marcos de triangulação de difícil acesso, né? Então pode ser que tenha precisão no centímetro, pode ser que a data da última visita seja recente, mas é simplesmente difícil de acessar aquele ponto porque ele está em cima de um morro, por exemplo, né? Então dificilmente ele vai ser de fato utilizado pelo profissional, né? Então também tem que consultar todas essas questões, né? Aqui nós temos os 3 pontos SAT da rede passiva para para Florianópolis, né? E é um exemplo legal, né? Porque a gente tem justamente meio que uma situação decada, né? Então a gente tem um marco de concreto lá no norte da ilha, né? Que é um RN também, né? A gente tem esse pilar de concreto com um dispositivo de centragem forçada na UFSC, né? Então esse aqui de fácil acesso, né? Só chegar e instalar a antena. Mas a gente também tem esse marco, né? Lá na base aérea, lá no sul da ilha, né? Que fica no morro, né? No antigo vértice de triangulação. Então esse aqui já de acesso muito mais restrito, né? Bom, aí eu quero fazer um levantamento homologado ao SGB, né? Eu quero implantar um ponto SAT, né? Então, assim como no caso do RN, da referência de nível, eu também posso fazer isso. Eu posso implantar um ponto SAT se eu assim o desejar, né? Então, naquele mesmo documento, né? Então, ele aborda o nivelamento geométrico, o nivelamento gravimétrico e as estações SAT, tá? Tem as especificações de como isso deve ser feito, tá? Então, se é para um marco da rede passiva, né? Eu vou necessitar de, no mínimo, né, 6 horas de rastreio, tá? Em, no mínimo, 4 sessões. Então, eu vou ter que fazer, no mínimo, 4 sessões de rastreio com, no mínimo, 6 horas de duração cada, tá? No ajustamento, mas daí isso aqui já é com o IBGE, né? Essa é a diferença, né? No nivelamento geométrico, eu vou lá e faço as medições, né? E faço ali os controles, enfim, né? No caso do SAT, a gente simplesmente faz as medições e manda os arquivos Hynix para o IBGE. O IBGE que vai fazer o processamento e tudo mais, né? Mas ele vai precisar de, no mínimo,
3 estações de referência, que são pontos SAT já existentes, né, seja RBMC, seja até mesmo eventuais marcos da rede passiva, né, desde que rastreados simultaneamente. Tá? O processamento tem que ter uma solução final fixa, né, dupla diferença da fase, um ajustamento injuncionado, com um desvio padrão das coordenadas das estações de referência. Né? Então, notem que aqui entra uma série de conceitos do que a gente viu ali do ajustamento. Né? Então, o IBGE deixa claro ali que ele faz um ajustamento com no mínimo 3 pontos de controle e que ele faz a propagação do desvio padrão das coordenadas desses pontos de controle, né, para o ponto ali ser ajustado. Né? Tipo de marco, né, chapa, marco ou pilar para essas ocupações da rede passiva, né, ocupação estática, obviamente, né, altura vertical inclinada da antena, enfim. E aí, atualmente, né, então, tem pontos lá com precisão decimétrica, né, mas atualmente, então, para ser homologado, então, a precisão tem que ficar melhor do que 20 milímetros ou 2 centímetros na planimetria, né, e 3 centímetros ou 30 milímetros na altimetria, tá, para esses marcos da rede passiva. Aí existe um outro documento do IBGE, também de 2018, tá, que ele dá mais orientações, tá, para esse tipo de homologação. Tá. Aqui está o link, tá, então que é um documento, né, que é o 16468, instruções para homologação de estações estabelecidas por outras instituições, né, que não o IBGE. Tá. Então, por exemplo, ele diz que a questão do ponto base pode ser estações da BMC ou pode até mesmo ser outros pontos da rede passiva já existentes, né. Só que nesse caso o profissional tem que ir lá e fazer a ocupação, né, justamente, né, porque é da rede passiva. Então ele vai lá e faz a ocupação e faz os rastreios simultâneos, né, então, enfim, o IBGE aceita como ponto base pontos da rede passiva também que foram ocupados. O intervalo entre essas sessões de rastreio, né, entre essas 4 sessões de rastreio, tem que ser de no mínimo 1 hora e de no máximo 48 horas, tá? Esses pontos SAT, eles só podem ser ocupados por meio de marco ou pilar de concreto, tá? Como esse exemplo, tá? E o legal é que o IBGE também especifica a centragem, né? A centragem é somente centragem forçada ou tripé com base nivelante, tá? Ou seja, essa situação aqui, ó, que ele está apoiado num tripé, né, mas sem base nivelante, né, apoiado no bastão, o IBGE não aceita, né? Então é só centragem forçada ou tripé e base nivelante. Apoiado em bipé, apoiado em tripé, sem base nivelante, né, apoiado diretamente no bastão, enfim, o IBGE não aceita, tá? Ele também diz que a área tem que estar livre de obstruções, né, mas isso é meio subjetivo, né, enfim. E recomenda, né, fazer o gráfico de obstruções dos sinais, né, então, aquilo que vocês viram na disciplina de posicionamento por satélites, né, GNSS, né, então aqui é uma aplicação prática daquilo, né, então o IBGE também pede aí esse mapa de obstrução dos sinais, né. Aqui é uma figurinha que eu acho bem didática nesse contexto, né. Então, aqui a gente tem os obstáculos, né, as obstruções, aqui como é que ficaria o mapa de obstruções, né, então, para referência, né, aqui seria o norte, mais ou menos, né, aqui o norte, aqui o sul, leste e oeste, né, no gráfico aqui, que é bem certinho, a linha do norte, né, começa essa primeira obstrução. E aí aqui os gráficos correspondentes, né, então, essa obstrução referente a essa edificação, essa obstrução referente a essa edificação, essa obstrução referente a essa edificação, e essa obstrução referente a essa edificação, com a devida orientação aqui norte, sul, leste e oeste, tá? E outra coisa, né, o IBGE também deixa claro lá nesse documento que tem que ter uma garantia de acesso gratuito ao SAT, né? Eu não posso implantar um SAT na minha propriedade e cobrar a visita, né? Toda vez que o profissional for utilizar, né? Se ele é um ponto SAT do IBGE, vinculado ao STB, ele tem que ter um acesso gratuito. Bom, aquilo é para pontos da rede passiva. Mas se porventura eu quero homologar um ponto da rede ativa, seja numa instituição, né? Eu trabalho numa instituição aí, privada ou pública, ou na minha casa mesmo, né? Eu construí lá um sobradinho, quero botar uma antena lá em cima e quero homologar aquilo, quero transformar numa estação da RBMC. Posso? Pode, né? Então também tem uma série de recomendações, né? Nesse mesmo documento do IBGE de 2018 para a estação da RBMC, tá? Então, equipamento geodésico, né? Então, mas é claro, novamente, né? Os dados, todo o processamento que vai fazer é o IBGE, né? Mas vão ter que ser aí no mínimo 10 sessões de rastreio, com no mínimo 24 horas de duração cada, né? Um ajustamento com no mínimo 3 pontos de controle lá, enfim. Né? Segue basicamente as mesmas recomendações da rede passiva, né? A única diferença é que aqui obrigatoriamente é um dispositivo de centragem forçada, né? Então não é aceito ali o tripé com base nivelante.
e a precisão tem que ser melhor do que 10 milímetros ou 1 centímetro na planimetria e melhor do que 10 milímetros ou 1 centímetro também na altimetria. Então, também uma precisão maior aí para uma estação da RBMC. E aí tem um outro documento do IBGE de 2013, né, que aqui está o link também, né, para quem tiver interesse, que especifica um pouco mais, né, essa questão da implantação de uma estação ativa. Então, uma superfície estável e sem vibrações, né, preferência uma rocha, né, então, um ângulo de obstruções ali, né, menor do que 5 graus, né, então, aqui um rigor maior, né, na questão do mapa de obstruções da estação, tá, então, não superior a 5 graus. O local não deve sofrer alterações futuras, né, embora isso seja um pouco difícil de prever, né, na prática, mas enfim, né, eu não vou construir um prédio, né, daqui a 2 meses, né, então vai lá causar obstrução, enfim. Evitar a proximidade a fontes de rádio ou de multicaminho, né, questão da interferência. Se for num prédio, o ideal é que tenha no máximo 2 andares, né, ou pelo menos 5 anos de construção e que a estação seja materializada sobre uma viga ou coluna, né, para ter maior estabilidade, tá? No mínimo, um receptor GPS GLONASS dupla frequência, né, L1 e L2, mantendo a shock ring ou similar, né, e também o IBGE também recomenda ter de 2 a 3 pontos para monitoramento, né, em até 200 metros, no rádio de até 200 metros da estação, que é justamente para detectar deslocamentos, né, na estação. Então, tenho ali 2 ou 3 pontos de controle, né, que eu posso eventualmente ocupar com o GNSS, por exemplo, né, determinar os vetores ali e verificar se houve deslocamento ou não houve, enfim, para o monitoramento da estação ativa. A altura da antena tem que ser medida 3 vezes, né, tem que ter um autocontrole aí na medição. A antena tem que estar orientada ao norte geodésico, né, em função ali de erros sistemáticos, né, que vocês veem em PSAT, né. Tem que ter um no-break lá com uma autonomia de pelo menos 72 horas, né, em caso de interrupção da energia elétrica. Recomenda-se também uma estação meteorológica e um para-raio nas proximidades, né, não é obrigatório, mas é recomendado. Tá? Multicaminho do código menor do que 30 metros, né, e isso em função ali da qualidade das condições de rastreio e do próprio receptor utilizado, né. E perdas de sinal aí, né, menores do que 0,1%. Né? Então, essas seriam todas as recomendações, as principais recomendações, né, que o IBGE faz para estações ativas. Tá, pessoal? Tem mais outras aqui no documento. Bom, e só para comentar, né, essa questão de antenas e receptores para rede GNSS ativas, né, então aqui são 3 exemplos, né, para não fazer propaganda de um fabricante específico, né, 3 fabricantes distintos aí, né, a Leica, a Sepentrio e a Trimble, né, mas, por exemplo, né, tem a R50, que é uma antena Shock Ring 3D da Leica, né, então ela tem uma melhora aí para baixos ângulos de elevação, né, o problema é que ela pesa 7,6 quilos, né. Tem essa da Sepentrio, né, a VeraPhase 6000, ela tem uma baixíssima variação do centro de fase da antena, né, muito estável, né, então ali da ordem de 1 milímetro, pesa menos de 1 quilo. E tem essa Zephyr Geodetic Tree, né, da Trimble, que ela tem uma performance similar à Shock Ring, só que é muito mais leve, por exemplo, né, então 1,36 quilos. Isso para antena, né, e para o receptor, aí também, né, então tem esse GR50 que tem uma capacidade, né, de rastrear a fase da portadora com uma precisão melhor do que meio milímetro, né, então uma altíssima precisão aí, né, na fase da portadora. Tem esse Polar RX5S, né, que ele estima o TEC, o conteúdo total de elétrons livres, e outros índices de cintilação atmosférica em tempo real, né, para fazer um monitoramento ali da ionosfera, né. E tem esse Trimble Alloy, né, que também ele tem uma fase da portadora com alta precisão, melhor que 1 milímetro, e tem toda uma tecnologia anti-interferência de sinais, né, que atualmente essa questão está sendo cada vez mais, né, levada em consideração. Né, interferência proposital, por exemplo, de sinais aí no posicionamento GNSS. Então, enfim, de forma geral seriam isso, né, essas as principais considerações aí para levantamentos vinculados ao SGB, ao Sistema Geodésico Brasileiro. Né. Então, na próxima aula a gente vai ver os casos mais, vamos assim dizer, né, mais da vida do profissional mesmo, do cotidiano, né, mais práticos, que seriam as redes de referência cadastrais municipais, né, as redes de referência municipais, né, RRCM, por meio aí de normas, daí agora não entra normativas do IBGE, né, entra normativas da BNT, né, então principalmente da NBR 14166, que trata especificamente disso, tá? E de forma geral, então, né,
Essas seriam as principais recomendações, né, para caso eu queira implantar uma estação geodésica vinculada ao SGB, o Sistema Geodésico Brasileiro. Então, embora quem faça a manutenção do sistema é o IBGE, né, não é o IBGE o único encarregado, né, por fazer todos os levantamentos aí Brasil afora, né. Então, outros profissionais, né, outras instituições também podem, né, contribuir aí com a densificação do sistema geodésico brasileiro. Basta seguir as normativas adequadas. Né. Vou fazer um encerramento aqui.